Bom dia. Sobre isso, né? E tá tudo certo, né? Não tem problema nenhum. Mas eu começo, né? Entro em contato lá com a Tassi, né? Com a Cassiane também, Vanessa, Deise, né? O Eduardo também. Puxa vida, só gente grande, né? E aí eu fico pensando, bom, aumenta mais ainda a responsabilidade, né? Assim, de transmitir ou de pelo menos assim compartilhar algumas informações, conteúdos que possam fazer alguma diferença no nosso dia a dia, né? O nosso objetivo aqui, então, né, é fazer com que este espaço, então, esse momento, né, a gente intitulou como um workshop, né, que ele tenha muito mais, assim, uma ideia de provocação do que propriamente um curso, né? A gente não tem essa pretensão, né, de, nesse momento, assim, de esgotar qualquer tipo, assim, de possibilidades, né, dos temas que venham a ser discutidos, porque vocês vão perceber que eles são bastante amplos e, ao mesmo tempo, profundos, certo? E então acho que trazendo essa ideia, né, como referência, eu acho que foi a Deise que comentou, a Tassi e a Deise trouxeram, né, há pouco nesse nosso aquecimento, né, os nossos desafios de pandemia. E de uma certa forma, né, e isso que a gente vai discutir hoje é um pouco o resultado, né, efeito que a pandemia provocou em mim, nesse sujeito aqui, né, enfim, o que acabou acontecendo, né, de que forma que eu eh, eh, acabei administrando, vivendo, né, e de que modo, né, que a pandemia, de uma forma mais ampla também, enfim, causou como efeito na minha vida, em termos de busca, de reação, né, e ao mesmo tempo de proatividade, né, de ir em busca de coisas, enfim, temas que não estavam sendo discutidos ou não eram, né, entendidos como muito comuns, tá? De qualquer forma, a gente vai conversar hoje, e como a gente está, eu particularmente assim me sinto muito à vontade,
né? Ao mesmo tempo que paradoxalmente, com aquela pressão mencionada há pouco, né? Eu me sinto à vontade com as pessoas que estão aqui presentes, né? Porque eu vejo que são pessoas que estão em constante busca, né? Por desenvolvimento, por qualificação, e ao mesmo tempo, né? Nesse desenvolvimento mesmo, né? Por serem não só profissionais melhores, mas principalmente sujeitos melhores. Então, se a gente se coloca nessa condição, a gente vai estar falando a mesma língua, beleza? Ao mesmo tempo, também, se vocês se sentirem à vontade, convidados, né, para participar, fazer algum comentário, nem que seja aquela coisa assim, tipo de insight, puxa vida, o que tu está falando, né, me caiu uma ficha agora, levanta a mão, né, ou então abre o microfone, não fique constrangido, né, de se fazer presente e participativo desse nosso papo, tá? Eu gosto disso, né? Para quem me conhece sabe que eu gosto de uma conversa, de um papo, de uma interação, né? E isso para mim enriquece muito, né? A nossa conversa. Até acho que ela se torna muito melhor do que haver um monólogo aqui, né? Uma discussão. Como eu falei, tem tanto assunto, tem muita coisa, e se vocês não me pararem, né? Em algum momento eu vou embalar e não paro mais, né? Então, eu vou privilegiar a nossa interação, beleza? Gostei que a Tássia tirou a máscara, lá expulsou todo mundo da sala e ela fez muito bem, viu, Tássia? Isso expulsa todo mundo para tu ficar mesmo à vontade, tá legal? Tá? Vamos lá então. Pessoal, olha só. Posso tocar ficha então? Tudo bem? Tá? Realmente tem bastante coisa aí para a gente discutir. Eu procurei fazer o seguinte, para me orientar nessa conversa, eu fiz um esquema, né? Eu acabei me baseando também muito numa colega da Alcon que trabalha com Mind Map, né? O mapa mental. Daniel, quem é ela? Né? Fala para nós aí. Tá sem áudio? Não tem problema. Mas vamos lá, a gente vai tocar ficha aqui, tá? Eu fiz um mapa mental, né? Para vocês entenderem e ao mesmo tempo se assustarem, né? Pô, só um pouquinho, é isso que até às 10h20 a gente vai conversar. Pessoal, é mais ou menos isso, tá? Que vocês estão vendo a partir desse momento aqui na minha tela, tá? Olha só quanta coisa, eu imagino que vocês estejam enxergando. Não se preocupem com relação ao tamanho, né, da fonte, tá? Vocês enxergam aqui? Só preciso que sinalizem aqui. Enxerga aí, Vanessa. Eu estou te enxergando, a Daisy também, tá? Então, esse aqui é um mapa mental da nossa conversa, tá? Do nosso papo de hoje. E aqui, bem no tema, né, no ponto central, tem o título Liderança e Pandemia. Todos que estão aqui presentes nessa sala exercem, de alguma forma, este papel de liderança. E como a gente sabe, né, liderança não é nem um pouco fácil, nem um pouco simples. A gente precisa desenvolver, né, e ao mesmo tempo estar aberto para o tamanho do desafio que isso aqui representa nas nossas vidas, ok? Então, o que que a gente vai fazer aqui, ó? Olhem só, né, a quantidade de coisa. Vamos ver se está funcionando aqui, né? Vamos lá, né? Eu botei aqui hemisfério esquerdo e hemisfério direito do cérebro. Eu gosto dessa relação de hemisfério esquerdo e hemisfério direito, porque se a gente vai trabalhar com essa ideia de liderança, né, é muito fácil a gente pensar o seguinte: a gente identifica talentos, né, a gente quer a pessoa certa para o lugar certo, desenvolver, formar uma equipe, a gente tem noção de que o desafio realmente não é pequeno, certo? Realmente não é pequeno. Mas o que a gente vai fazer aqui é entender o seguinte, que quando a gente coloca em prática, né, hemisfério direito e hemisfério esquerdo do cérebro, e a gente consegue utilizar na sua totalidade esses recursos ao nosso favor, é possível, então, que os resultados sejam muito mais efetivos do que a gente imagina, tá? Do que a gente gostaria também do mesmo jeito. Então, eu vou minimizar aqui só para vocês entenderem, né, o que significa esse esquema.
né, dessa nossa conversa. Então eu separei aqui, hemisfério direito do cérebro é aquilo que é mais emocional, não linear, não é racional, ele é artístico, mais criativo, mais subjetivo. Então observem que se a gente tem esse entendimento também daquilo que contempla, né, tudo que está no hemisfério direito do cérebro, que usualmente não é o mais comum da gente colocar em prática ou acessar no nosso dia a dia, e a gente faz uso disso, nós estamos implementando também os nossos recursos ao nosso favor, ok? Já o hemisfério esquerdo do cérebro são aquelas questões, enfim, mais lineares, mais racionais, mais objetivas, mais práticas, mais diretas, né? É aquilo que é mais fácil, é mais ou menos assim, ó, resultado, né? Foco em resultado, direcionamento, assertividade e assim por diante. Já no hemisfério direito, eu vou pensar na qualidade, na qualificação e assim por diante, ok? Então, eu vou começar aqui, né, já fazendo uma reflexão com todos vocês, né? Eu vou ver se vai funcionar. Eu pergunto a quem está presente aqui na sala, né? Vocês tiveram no último ano, a partir de 20 de março de 2020, algum tipo de efeito relacionado a esses aspectos que estão listados aqui, efeitos físicos, mentais e emocionais? Vamos lá, efeito físico, alguém teve algum desafio com relação ao peso? Aumentou de peso ou diminuiu? Aqui eu não estou falando se engordou, emagreceu, mas enfim, teve que levar em consideração a dieta, o alimento que consome? Alguém aqui teve algum efeito em relação ao sono? Mais sono, menos sono? Teve enxaqueca? Né? Olha só, isso aqui são só aqueles exemplos, enfim, mais clássicos, aqueles mais comuns. Tem uma variedade imensa, né, de efeitos, né, do ponto de vista físico que a gente pode listar, né, para vocês e que a gente também não termina, né, mais. Alguém teve aqui, pessoal? Levanta a mão, né? Ou fui só eu, né? Fui só eu que perdi meu sono, só eu que fiquei naqueles primeiros meses de pandemia comendo, enfim, até não poder mais, porque é aquela história, vou fazer o quê, né? A ansiedade bateu, né? Enfim, o sono, durmo, não durmo, o que que vai acontecer também com o nosso futuro, né? E assim por diante, né? Mental, alguém teve ansiedade, depressão, algum tipo de transtorno, né? O detalhe é o seguinte, eu vou confessar para você, compartilhar, na verdade, com vocês uma coisa. Ontem eu levei minha filha, né? Ela tem 3 anos de idade, a Lorena, né? Eu e minha esposa levamos a Lorena do dentista, né? Com 3 anos de idade, enfim, né? E o dentista é uma prática legal, também profilática, interessante, né? Vamos ver se tem cárie, né? Qual a orientação que a dentista nos dá e assim por diante, né? E eu falei, olha, ela está tendo bruxismo, né? Está rangendo, né, os dentes à noite, né? E a dentista chega e diz o seguinte, pois é, olha só, João, a ansiedade tem sido uma coisa muito comum, né, aqui no consultório. De cada 20 crianças que eu atendo, 19 têm bruxismo. Eu não sei para quem tem filho se isso tem acontecido também. Se não é, talvez vocês façam parte daquele um, né, daquela uma família das 20, né, das crianças que estão tendo bruxismo. E aí eu fiquei pensando, nossa, pois é, realmente, a minha filha, né, deve estar experimentando uma ansiedade, né, mas por que pela escola, esse vai e volta da escola, tudo mais, mesmo uma criança, né, com tão pouca idade, sofre esses efeitos, né, e eu pensando, puxa vida, na família de um psicólogo, né, 30 anos de formado, será que isso é possível? Como é que é? Né? Então, sim, é possível, mesmo uma criança de 3 anos de idade, experimentar transtornos de ansiedade. E não é só por conta daquelas questões experimentadas na escola, muda professor, sai professor, né? Como é que vai ser? Ver alguns colegas usando máscara e assim por diante. Mas também tem um detalhe, é possível que a minha filha também tenha sofrido ou esteja, né, com algum tipo de ansiedade, porque vê os pais em casa, né? Enfim, ainda experimentando aqueles efeitos da incerteza que a pandemia está nos promovendo ainda hoje. Então, se vocês não sabem, né, ou não tinha caído a ficha, né, para muitos, como para mim, enfim, puxa, tive que ouvir, né? Olha, João, o burnout também, né, é uma coisa comum nas crianças. Não é o caso da tua filha, mas é bom ficar atento. Né? Bom, então vamos lá, vamos pensar no que isso significa.
Então, alguns de nós pode ter experimentado algum tipo de depressão, e a gente sabe que depressão tem vários níveis, né? Tem desde aquela distimia, né, que é um nível mais brando, né, de manifestação da depressão, a pessoa segue produzindo, segue funcionando, mas ela está fazendo aquele piloto automático, né? Ela não está conseguindo criar. Olha como isso é complicado, né? E muitas vezes esperando que uma mágica pudesse acontecer. Vejam como isso, né, vai de uma forma insidiosa também, né, bem aos poucos, né, nos consumindo e a gente acaba não percebendo. Como também transtornos dos mais variados possíveis, enfim, né, a gente não vai entrar nesse mérito aqui. Questão emocional, né, nem vou falar aqui sobre a impotência, né? Enfim, impotência tanto pode ser, infelizmente, do ponto de vista sexual, muito embora não tenha sido nesse sentido que eu tenha colocado aqui, mas é aquela impotência, enfim, tem vacina, não tem vacina, quando que vai ser minha hora? Vai chegar a minha hora, eu já estou vacinado também, eu entrei naquela leva, né, dos profissionais da saúde, né, lá em março e abril desse ano, estou imunizado, e aí tem terceira dose, não tem terceira dose, a gente fica à mercê, né? Enfim, de todos esses acontecimentos. Então, o sentimento de impotência vai muito nesse sentido, né? O medo, e aí agora, vou no supermercado, volto contaminado, não volto contaminado, como é que fica a minha autoestima e assim por diante. Vocês percebem que esses níveis todos, físico, mental e emocional, podem, sem a menor dúvida, promover um esgotamento, e esse esgotamento a gente não tem a noção da dimensão de onde pode estar operando, e na maior parte das vezes a gente sequer perceber que já está acontecendo, né? Então isso significa o quê? A gente tem que ficar muito atento, realmente muito atento, porque se nós como líderes não percebemos, né, que isso pode estar acontecendo conosco, né, imagine então a gente perceber na nossa equipe, né, as pessoas que a gente orienta, né, que a gente inspira e que a gente comanda também de uma certa forma. Observem como isso pode ser muito delicado. Pessoal, alguém se identifica com isso? Vamos lá, né? Desculpe, eu comecei pela parte pior de todas, né? Talvez a parte mais complicada. E olha só, eu falei da minha filha, né? Se a minha filha está com bruxismo, eu fiquei pensando, meu Deus, vamos chamar a autorresponsabilidade aqui, né? Fazendo uma autoanálise e pensando, será que eu estou transmitindo de alguma forma isso para minha filha? Eu estou sendo eficaz, eficiente nos filtros também, né, de tal modo a evitar que ela tenha esses reflexos? Eu até posso estar sendo, né, eficiente nesse sentido, mas ela também tem lá o seu ambiente, né, que é o ambiente escolar, né, e que convive também com várias outras crianças e que podem estar também expostas, né, por conta dos seus pais, enfim. Então observem que essa cadeia, né, ela não termina nunca, né, e a gente vai colocando como geométrica ou exponencial, né? Isso é muito, realmente muito complicado. Então eu tenho que fazer o meu tema de casa, né? Então eu começo por mim, chamando a minha autorresponsabilidade e percebendo, puxa, como é que eu estou sendo? Eu estou sendo carinhoso, eu estou tendo um momento de qualidade, eu estou percebendo a necessidade que ela, minha filha de 3 anos de idade, está apresentando hoje ou não? Observem o seguinte, quando eu falo minha filha, apenas façam uma mudança. A minha equipe, né? Não tem a menor diferença, pessoal, não tem a menor diferença. Como é que eu estou sendo com a minha equipe, com os meus colaboradores, enfim, com a turma que de alguma forma eu exerço um papel de referência, ok? Vamos lá. Como a gente estava falando sobre essa questão aí do burnout, né, desses efeitos, né, enfim, que todos nós estamos experimentando, a gente fica tão focado em resultado, tão focado em fazer as coisas, que eu acabei, né, de dar um baita de um exemplo sobre isso, né? Eu estou tão focado na questão do tema, né, em discutir sobre isso, porque é algo que me motiva de uma forma tão intensa, né, que eu acabei não apresentando e fazendo uma apresentação institucional aqui da Alcon, né, que todo mundo conhece, né? Vocês perceberam como é que a coisa funciona? A gente fica naquela loucura, né? Enfim, vamos lá, vamos apresentar, foco em resultado, vamos fazer, e a gente não se dá conta muitas vezes de fazer aquela apresentação básica, institucional, de quem sou eu, afinal de contas, e quem que eu integro. Então, isso faz muito, muito parte também da gente poder entender o lugar que a gente ocupa e, ao mesmo tempo, o papel
que nós temos, que nós estamos desempenhando naquele momento. Por quê? Se eu não tenho noção do meu papel, do lugar que eu estou ocupando, e aqui quem conhece o tema constelações familiares ou constelações organizacionais, ou para outras pessoas constelações sistêmicas, isso fica muito mais complicado, porque eu posso ocupar um lugar que não é meu, e se eu não ocupo o meu lugar, o que, que isso acaba acontecendo? O sistema entra em desarmonia. Observem como isso é delicado. Então, eu vou retomar, né, o meu lugar aqui como um consultor da Alcon, né, e aqui, né, a Alcon ela é muito focada em resultado. Então, de alguma forma, eu já estou mostrando para vocês, eu estou identificado com esse DNA, né, de oferecer resultado, de ir direto ao ponto, de procurar ser, né, quem sabe, o mais objetivo possível. Esse aqui é o DNA da Alcon. E nós buscamos, enfim, trabalhar de uma forma estratégica, né, fazendo gestão estratégica, recursos humanos, marketing, vendas e assim por diante. Algumas empresas, né, das pouco mais de 1.000 empresas, né, que nesses 34 anos de experiência, né, tivemos oportunidade de conviver, de aprender e, ao mesmo tempo, de contribuir. Temos a Ciência, né, Estúdio Fiscal, a Ciência como uma empresa de pesquisa, parcerias também com Safe Web, Zarpa, do ponto de vista de inovação e assim por diante. E as parcerias estratégicas também, né, pensando nessa questão de inserção, né, no ambiente da tecnologia. Né? E tanto que hoje, né, essa identificação se faz presente, a Alcon ela está sediada, é uma residente do Revolution Hub, né? Tem várias empresas, startups também na Barão de Santo Ângelo, no bairro Moinhos de Vento, aqui em Porto Alegre. Né? Lá em Porto Alegre eu estou falando porque ontem eu estava no lugar, amanhã eu vou estar no outro e a gente fica, né, onde que a gente está, né? O que importa é a gente estar de bem, né, em paz consigo mesmo. Vamos lá. Então, o que, que a gente vai discutir hoje, pessoal? Como preparar as lideranças para esses desafios de 2022. E aí fica uma coisa doida, né? 2022 a gente nem terminou 2021 e tem um monte de coisa ainda para discutir. E aí vamos pensar uma coisa: a gente fez o tema de casa o ano passado, 2020, pensando também nas coisas que eram importantes a gente lidar com a equipe. Vamos fazer essa costura, né? E esse é o nosso papo de hoje, tá? Então, procurar como é que a gente faz essa associação de desempenho, resultado, adaptação às lideranças, como promover maior engajamento e assim por diante, né? Para quem não me conhece, não teve oportunidade da gente conviver, além de psicólogo, que está lá no fim, né? Desde 1991, algumas pessoas não eram nascidas, a Daisy não era nascida, a Vanessa também não era nascida, e muito menos a Cassi, né? A Tassi também, lá da Petenat, não era nascida quando eu estava me formando, né? A gente sabe disso, né? Mas está tudo bem. Por isso que eu coloco lá no fundo, assim, para dar uma disfarçada, né, na questão da idade, né? Daí eu falo que o cabelo branco é muito mais genético do que qualquer outra coisa. Eu, além da psicologia, né, consultor empresarial, também sou mediador e conciliador judicial civil no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E é uma atividade muito legal, né? Eu vou parar por aí na apresentação, porque tem um monte na minha apresentação, só para mostrar o seguinte, que isso aqui, de uma certa forma, já resume o foco de trabalho que eu procuro oferecer, né, não só na minha vida, né, enfim, pessoal, como também profissional, é o que eu faço na Alcon. Ou seja, onde tem confusão, onde tem conflito, é lá onde eu quero estar, né? É mais ou menos esse resumo, né? Enfim, de que forma que a gente procura, enfim, fazer com que as pessoas encontrem formas mais interessantes, né, de autocomposição, que significa, né, de uma forma conjunta, encontrar soluções que sejam criativas, interessantes, construtivas e que a gente não fique vivendo de uma forma esquizofrênica ou dividida, separada, né? Como fazer, né, com que essa relação de parceria possa perdurar o máximo de tempo possível. Então, eu acho que isso aqui já resume, né, de uma forma muito intensa o que, que eu acabo fazendo, né, na minha vida profissional. Os nossos desafios aqui vão ser os seguintes, né? Predisposição para que as coisas deem certo, isso aqui é fundamental, né? Significa o quê? Eu vou ficar olhando desculpa, né? Eu vou ficar criticando, como é que é, né? Como é que eu me posiciono? Ao mesmo tempo, a gente já vai fazendo uma autoanálise também, né? Quando eu recebo informações, seja da minha equipe, de um superior, né, de um subordinado, isso é indiferente, né? Eu tenho predisposição para ouvir, como é que eu me posiciono?
Não julgamento, então, mais ainda, né? Algo mais importante também na nossa prática, porque se eu não tiver essa postura, né, de não julgamento, né, eu tendo a me posicionar de uma forma defensiva. Isso é muito delicado. Para quem trabalha com coaching sabe do que eu estou falando. Se eu julgo, eu me afasto do sujeito, eu me afasto do meu interlocutor, ao mesmo tempo em que eu mato todas as possibilidades de estabelecimento de empatia, né? E por fim aqui, né, nos nossos desafios, né, deixa eu ver, não está rolando aqui, é possibilitar, promover reflexões na nossa conversa. Eu acho que esse é o ponto, eu estava falando para o Eduardo, lá de Mogi das Cruzes, agora há pouco, sobre isso, né? De estimular a provocação, fazer com que isso aqui tenha muito mais esse efeito de provocação do que qualquer outra coisa. Então, assim, 2020, pessoal, abriu um baita de um espaço para nós aqui, né, nas nossas vidas profissionais. E eu trago para vocês esse sujeito aqui, que é o Michael Hammer, que diz o seguinte: o segredo do sucesso não está em fazer previsões do futuro, mas em preparar-se para um futuro que ainda não pode ser previsto. Alguém aqui nessa sala consegue prever o que vai acontecer em 2022, pessoal? Se alguém aqui tiver, né, alguma ideia do que vai acontecer, eu gostaria, né, que desse, né, um toque, né? Por favor, eu quero aprender, eu quero saber o que vai acontecer para poder já me preparar o máximo possível, né, já agora, né, em agosto de 2021. Eu não quero chegar lá, né, e achar que eu perdi meu tempo, né? Enfim, então o segredo do sucesso está em preparar-se para um futuro que ainda não pode ser previsto. O que isso aqui significa? Eu posso não saber o que vai acontecer, mas eu posso ter a seguinte certeza: quanto mais a minha musculatura tiver fortalecida, preparada, né, para esses acontecimentos que eu não posso prever, eu tenho uma noção de que eu posso sair melhor, né, do que muita gente que ficou passivamente esperando esses acontecimentos. E já o Lincoln, então, nos diz o seguinte: a melhor forma de prever o futuro é criá-lo, né? Então, talvez, né, para a gente poder fazer esse entendimento, né, vamos fazer o seguinte: vamos criar esse futuro. E para que ele aconteça, né, será que tem alguns recursos que a gente pode utilizar ao nosso favor? Eu vou falar muito do pensamento sistêmico aqui, pessoal, tá? Muito do pensamento sistêmico. Eu acho que isso aqui pode nos dar, né, uma luz, né, bastante interessante, né, para a gente poder se orientar, se organizar, né? Então, como eu falei há pouco, sobre os nossos desafios, burnout e assim por diante, muitos de nós acabou experimentando o que a gente fala de fases do luto, principalmente do ponto de vista da pandemia, né? Então, aquela história, negação, não está acontecendo comigo, isso aí vai passar rápido, né? Eu, por exemplo, na primeira semana achava que em 2 semanas isso ia terminar, enfim, né? Vejam bem, a gente ainda está em pandemia, né? Um pouco mais de 1 ano e meio depois do seu início, né? Então, negação, né, algo muito importante que eu não tenho a menor dúvida de que todos nós vivenciou isso. A raiva também, assim, puxa vida, que droga essa tal de pandemia, impedindo que os meus planos, tudo aquilo que eu imaginava, que eu tinha planejado para 2020, férias, mudança de casa, né, ou que seja de carro e assim por diante, né, enfim, o que isso acabou representando? Depois veio a barganha. Puxa vida, será que se eu me adaptando a essa questão do trabalho remoto, né, eu consigo contribuir mais rapidamente para que isso termine, né? Então aquela ideia, né, de ilusão, depois a tristeza, né? Chega agosto, setembro de 2020 e a coisa não terminou ainda. E o que nos restou? Aceitar. Bom, é aquela ideia. Eu tenho um amigo que diz o seguinte: aceita que dói menos, né? Isso é bem mais fácil. E quando a gente consegue aceitar, a gente vai desenvolvendo novas habilidades, né? Novas possibilidades. Eu falei para vocês do trabalho, né? Um dos trabalhos que eu acabo desenvolvendo, o Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul foi um pioneiro no Brasil para fazer as sessões de mediação de forma remota. Então, em maio de 2020, né, todos nós já estávamos fazendo sessões pelo Zoom.
caía a conexão, né? Enfim, era um inferno, né? Como que as sessões iam acontecer? Imagine, então, nos treinamentos, nas reuniões das empresas, aquelas poucas que aconteciam ainda nesse início, né, de pandemia, né? Como que isso foi complicado? Então, aqueles sujeitos que conseguiram aceitar mais rapidamente essa situação tiveram uma oportunidade, né, de se adaptarem muito mais rapidamente, né? Pessoal, observem uma coisa, eu só estou fazendo um apanhado aqui do que pode ter acontecido com muitos de nós, e a gente pode não ter dado nome, né, bem assim, nome aos bois, certo? Né? Então, o que que isso aqui significa, né? Com toda essa ideia de fase de luto, alguém aqui nessa sala sentiu em algum momento vergonha? Né? Puxa, vergonha do ponto de vista da impotência, né? E agora, será que eu sou capaz de dar conta de todos esses desafios que estão presentes? Será que eu tenho condições, né, de assumir esse monte de desafio? Quando o sujeito se posiciona dessa forma, numa condição de vergonha, ele começa a questionar, né, a sua autoestima, ele vai questionando também a sua capacidade e ele se coloca mais ainda numa condição de impotência. Até vou dizer para vocês, isso aqui é cenas de próximos capítulos para a gente fazer um aprofundamento, né? Enfim, de discussão para a gente poder entender o que isso aqui representa. Síndrome do impostor associada à vergonha, tudo isso aqui, o que de alguma forma todos nós experimentamos. Vejam bem, síndrome do impostor, eu não sou bom o suficiente, eu não faço bem o suficiente e eu não sou aceito o suficiente. Então, síndrome do impostor, quando se coloca, quando se apresenta na vida de qualquer um de nós como profissionais, isso aqui complica realmente e muito. Por que será que eu estou compartilhando todo esse raciocínio aqui, né, essa construção de raciocínio com todos vocês? Eu vivi isso tudo. E não tenho a menor dúvida de que todos vocês também viveram, assim como eu não tenho a menor dúvida de que os integrantes das suas equipes também viveram. Puxa vida, né? O que que isso aqui significa? Né? Eu não sou bom o suficiente, eu não faço bem o suficiente, e eu acho que eu também não dou conta, eu não sou aceito o suficiente. A síndrome do impostor. Para quem gosta do tema, o livro O Poder da Presença, da Amy Cuddy, fala muito sobre esse tema. E aí, pessoal, eu acho que vale a pena a gente discutir o que significa o triângulo dramático, e que esse aqui é um tema atemporal. Aconteceu antes da pandemia, antes de março de 2020, com toda a certeza, seguiu acontecendo em 2020, em 2021, e podem ter toda a certeza que vocês quiserem. Vai continuar acontecendo em 2022. Talvez, se vocês quiserem ter como uma dica, né, um ponto, enfim, que seja fundamental aqui na nossa conversa de hoje, façam esse raciocínio triângulo dramático ou triângulo neurótico, né? Nada mais é do que uma prática que todos nós adotamos no nosso dia a dia. E se a gente se posiciona em algum desses pontos aqui como herói, vítima e algoz, podem ter toda a certeza que vocês quiserem. Eu estou perpetuando o sintoma, eu estou perpetuando o conflito, eu estou fazendo com que as coisas não entrem numa resolução esperada, certo? Eu entro naquela cadeia, naquele looping que não tem mais fim. Vamos lá, vamos dar exemplo então, né? E eu faço questão de ver os seus rostos depois de eu ter apresentado o que significa o triângulo dramático. Acredito que muitos de vocês não conhecem, né, o que isso aqui significa. Mas triângulo dramático significa o quê? Vamos lá, imaginem, né, um triângulo dessa forma. Aqui no ápice temos o herói, né? Numa outra extremidade temos a vítima e na outra o algoz, né? Como é que a coisa funciona? A vítima é aquele sujeito que fica na empresa muito voltado no mimimi, né? Pô, tem pandemia, tem sobrecarga de trabalho,
Vou, não vou ser demitido? O que que vai acontecer? O meu líder está me cobrando em demasia. Eu estou fazendo trabalho remoto, eu não tenho mais tempo, eu não tenho mais reunião, eu não tenho mais vida própria. E aí fica naquela discussão o tempo inteiro com desculpas, desculpas e mais desculpas. É claro que a gente tem que ter um limite de bom senso, né? Não dá para querer fazer reunião às 11 horas da noite. Mas a gente tem essa noção de que a vítima se posiciona muito dessa forma, naquelas desculpas, no mimimi, naquela coisa assim, tipo, puxa vida, né? Mais uma coisa, mais um problema para eu ter que lidar, essa tal de pandemia. Já não bastasse todas as cobranças de resultado, eu ainda tenho que me adaptar a mais coisas, ainda que eu não tenho controle, coitadinho de mim. Então a vítima nada mais é do que o coitadinho de mim. Pergunta, não precisam responder agora. Tem esse tipo de profissional que adota esse tipo de comportamento na empresa, pessoal? Tá? Podem ter, assim, ó, de novo, tenham toda certeza, se a empresa tiver 100 colaboradores, né, 90 tem, tá? 90 se posicionam nessa condição de vítima, ok? Se não 100%. Por que isso? Né? Todos nós, em algum momento do nosso dia a dia, vamos funcionar dessa forma. A grande sacada aqui não é a gente se posicionar como vítima, conseguir o mais rápido possível sair desse papel o mais rápido possível, porque é uma baita de uma armadilha, ok? Então, assim, ó, para toda vítima tem um herói, né? Porque o herói é que vai fazer com que essa vítima seja salva de um algoz. E esse algoz, em alguns momentos, pode ser aquele líder cruel, aquele líder que está cobrando em demasia, que fica dizendo o prazo que precisa ser respeitado e assim por diante. Daqui um pouco são aquelas reuniões intermináveis, né? É o pavor, enfim, né, dos noticiários, né, falando sobre curvas, né, de contaminação, de mortes, 500 mil, 600 mil e assim por diante. Sempre vai ter alguém para culpar, certo? Quem comprou vacina, quem não comprou vacina, eu nem vou entrar nesse mérito também, que serve como uma armadilha de viés ideológico aqui. Então a gente já sabe que é muito fácil a gente identificar algoz no seu dia, no nosso dia a dia, certo? E se tem um algoz, o herói ele vai precisar disso, porque ele vai salvar a vítima desse algoz. E aí, esse triângulo acabou de ficar formado. Perceberam como é que é? Ou seja, um não existe sem o outro. Né? Agora eu vou precisar fazer, né? Eu vou parar de compartilhar aqui. Eu gostaria de ver aqui as caras, né? Dos nossos participantes, enfim. Como é que é? Vocês têm mesmo, já tiveram oportunidade, né, de experimentar em algum momento, né, no seu dia a dia, posição de vítima, algoz o herói? Preciso ver as reações aqui. Quem nunca? Quem nunca? Levanta a mão, por favor. Tá? Eu, todos os dias, esse que é o ponto. Então, qual é a sacada aqui, pessoal, para a gente poder, como líder, conseguir entender esse tipo de jogo, ou melhor ainda, de dinâmica que acontece o tempo inteiro? É a gente se posicionar no meio desse triângulo, que é o papel de observador, e identificar o que é meu e o que é do outro. Porque se eu entrar numa necessidade, principalmente para quem trabalha com RH, muitos aqui presentes, aqui são gestores, né, de RH, gerente de RH e assim por diante, tem aquele cacuete de querer salvar o herói ou salvador, aquele salvador patológico, né? Que quer salvar o mundo, deixa comigo, porque se a gente está falando de gente, e esse é o meu assunto, em algum momento eu vou ser demandado pelo diretor da empresa para apagar esse incêndio, né? E a gente acha que tem que fazer, que tem que apagar esse incêndio o mais rápido possível, né? E não se dá conta que todos temos limitações, assim como somos humanos. Então, fazer essa reflexão de entender o que é meu e o que é do outro, para não cair nessa armadilha de querer salvar todo mundo, é muito importante, porque se eu quiser salvar aquele que está sendo, né, vítima de um algoz, eu entrei num esquema neurótico que não mais vai ter fim. E no final das contas, eu não vou resolver coisa nenhuma.
Pessoal, isso aqui diz alguma coisa para vocês? Aceito, no mínimo, um sim. O que vocês acham? Sim ou não? A Rita eu já sei que sim. Tassi, sim ou não? Né? Viviane, eu estou vendo só metade da cabeça da Viviane, mas eu nem preciso ver mais, né, Viviane? Sim, né? O quanto que isso é muito mais comum do que a gente imagina. Isso aqui funciona nas nossas casas, nas nossas famílias, e é um esquema que pode servir para todas as instâncias dos nossos relacionamentos. Se a gente entende essa dinâmica, se posiciona no observador, mas principalmente entendendo o que é meu, o que é do outro, a gente já está fazendo um estabelecimento de limites necessários. Eu estou definindo qual é o meu papel, enfim, na organização. E se eu tenho noção de qual é o meu papel, eu não vou me colocar nem como algoz, que é o vilão, nem como herói, que é aquele salvador patológico, né, de que achar que tudo, né, que acontece no mundo eu tenho que resolver. Só para vocês terem uma ideia, como é que funciona o herói? O herói é o mais preocupante para mim na empresa, tá, pessoal? É aquele sujeito que faz assim, ó, eu tiro do meu corpo o casaco, né, e dou para aquele que está sentindo frio, certo? Aí aquele que está sentindo frio, que é a vítima, que fica dizendo, olha só, eu estou sentindo frio, coitadinho de mim. Eu vou lá então, né, me colocando numa falsa ideia de importância, eu tiro o meu casaco, dou para aquele sujeito que está sentindo frio, aquele sujeito que está sentindo frio vai reclamar de alguma coisa, ele vai sentir fome, né? Ele não vai parar de sentir, porque a vítima está o tempo inteiro demandando, e eu, como herói, passo a sentir frio. Resolvi alguma coisa? Absolutamente nada, certo? Então eu fico ali naquela ideia, então, né, de querer resolver a fome da vítima e assim por diante. Isso é muito complicado. Então é aí onde entra o líder coach na empresa. Em vez de ficar dando respostas, em vez de solucionar as coisas pelo outro, né, eu vou procurar estimular a reflexão, eu vou ajudar a pensar. Vou fazer perguntas. Esse é o grande papel. Beleza, pessoal? Dá para seguir, né? Eu acho que não teve muita sensibilização aqui com essa ideia do herói, vítima e algoz. Mas se eu tivesse que dizer para vocês, percam o seu sono com isso, olha, eu digo com vontade, percam o seu final de semana. Por quê? Se vocês fizerem esse movimento e essa reflexão, conversem com seus parceiros e parceiras, em que momento eu me posiciono como vítima? Eu me posiciono como algoz, como vilão, como herói, né? Podem ter certeza, vocês vão ter respostas. E nem sempre as respostas vão ser agradáveis. Mas se elas ocorrerem, façam autoanálise. Em que aspecto que eu tenho que melhorar? Certo? Porque é muito possível que esse seja o meu padrão. E se esse é o padrão de vocês em casa, com as suas famílias, é muito provável que vocês estejam reproduzindo isso no seu local de trabalho. E como líderes, entender esse tipo de postura, esse tipo de padrão, pode fazer uma grande diferença entre vocês terem mais tempo para pensar de forma estratégica a empresa, as suas atividades, ou ficarem muito mais na questão operacional, apagando incêndio. Então aí se torna uma questão de escolha. Estão entendendo a reflexão e o toque? Certo? Percam o seu sono sim, ok? Vamos lá. Olha que ousadia da minha parte, tá? Mas por que eu falei isso? Né? Eu falei para vocês, 30 anos de psicologia, 30 anos na luta, formado, tudo mais. Depois que eu conheci esse tema, que não deve fazer 10 anos e que não se ensina em faculdade, depois que eu aprendi, e tem muito a ver com a psicologia transpessoal, com análise transacional também, depois que eu descobri esse assunto, muito da minha compreensão, não só sobre mim mesmo, mas como fazer gestão, começou a mudar, né? E a gente tem aquela tendência de querer achar que tem que resolver tudo, né, de uma forma de para ontem. Não é assim que a coisa funciona, né? Então eu tenho que pensar, sim, de uma forma estratégica. Beleza? Vamos lá. Isso aqui, pessoal, administrando o caos de uma certa forma, isso aqui ainda, vejam bem, eu ainda estou no slide não, no hemisfério direito do cérebro. Lembram? O hemisfério direito, emocional, não linear e criativo. Eu estou falando de todas aquelas questões que representam sensações e que todos nós, de alguma forma, estamos expostos.
Esse ponto aqui, esse quadro, ele vai acabar sendo, vai contemplar a conclusão da nossa conversa, né, que é basicamente assim insight ou toques, né, de direcionamento, né, como vocês todos como os gestores podem, né, a partir desse momento levar em consideração como temas, né, de gestão a partir desse momento com as suas equipes. Isso aqui certamente não esgota qualquer possibilidade de ação, mas é algo que, se a gente levar em consideração de uma forma cuidadosa, com toda a certeza isso pode acabar dando resultados bastante interessantes, certo? Da mesma forma como o pensamento sistêmico, né? Entendendo que a organização funcionando como algo vivo e dinâmico pode ser, né, que dê resultados bem mais interessantes ainda, certo? Aqui não está funcionando o meu link, mas não tem problema. Vamos lá, então, para o hemisfério esquerdo. Finalmente. O Taleb, Nassim Taleb, pessoal, é um libanês que está nos Estados Unidos há um bom tempo, é aquele sujeito que escreveu A Lógica do Cisne Negro também, ele tem uma trilogia bastante interessante. Ele nos diz o seguinte: se tem uma coisa que é certa, ele escreveu antes de 2008, se não me engano, e ele é um dos grandes responsáveis, enfim, por ter feito aquela previsão da quebra da Bolsa de Valores nos Estados Unidos, né? E ele já antes de 2008 dizia o seguinte: se tem uma coisa que é certa no nosso mundo, é que a incerteza é muito mais comum do que a gente imagina. E, entre outras coisas, ele diz o seguinte: o imprevisível molda o nosso mundo e a gente não se dá conta disso, né? Muita gente acabou se dando conta e acordando para essa verdade, né, apenas em março de 2020, certo? Então, se a gente tem que ter, nesse momento, como uma coisa certa, é que a incerteza vai seguir acontecendo muito mais do que a gente imagina. Não é se vai acontecer, é quando a incerteza vai acontecer e a gente vai acabar tendo que sair de uma forma bastante intensa, tendo que apagar incêndio, se preparar, né, se atualizar e assim por diante. Isso tudo nos demanda o que a gente chama de inteligência emocional. Um tema que já vinha sendo discutido, né, de uma forma bastante intensa antes de março de 2020, isso não muda e certamente também esse tema como competência não vai mudar tão cedo. Então, quanto mais inteligência emocional eu tiver, né, como competência objetiva, para fazer uma boa gestão, não só das minhas atividades, mas como gestão da minha equipe, melhor. Por que é importante ter inteligência emocional atualizada? Será que faz sentido? Né? Eu consigo, então, o máximo possível, evitar, né, os efeitos nocivos de um burnout, certo? Então, é possível que nós estejamos, nesse momento, tendo algum tipo de efeito indesejável, né? E se eu não tiver um mínimo de inteligência emocional fortalecido, né, presente no meu dia, né, eu não vou conseguir administrar adequadamente não só os efeitos no meu corpo, na minha vida, como também não vou conseguir fazer uma boa gestão da equipe, certo? Eu dei o exemplo da minha filha, poderia dizer o seguinte: puxa vida, daqui um pouco ela começa a fazer birra, né? Enfim, que é a coisa mais natural do mundo para uma criança de 3 anos. Se eu grito com ela, será que eu estou tendo inteligência emocional adequada? O meu nível de maturidade, ele está funcionando de uma forma adequada do ponto de vista de educação de uma criança de 3 anos de idade? Evidentemente que não, né? E se eu grito com um colaborador, com alguém da minha equipe na empresa, porque eu estou estressado, eu estou cansado, eu estou sendo muito cobrado? É óbvio também que o mesmo princípio, né, vai se aplicar. Portanto, pessoal, inteligência emocional, né, a gente tem sim que ter em prática, né? Quem aqui fez terapia? Quem aqui se preocupou em fazer qualquer tipo de atendimento, enfim, digamos, mais espiritualizado, foi na igreja, rezou, fez meditação, né? Enfim, procurou ajuda, conversou com um amigo, né, sobre o que estava acontecendo, né, sobre o que todos estávamos expostos, né, em termos de sobrecarga. Quem aqui, pessoal,
pediu ajuda? Eu não estou dizendo que tenha que ter ido à igreja ou que tenha que ter feito terapia, mas a questão é essa: alguém aqui pediu ajuda ou alguém não pediu? Isso é muito preocupante, tá? Certo? Então, quando a gente consegue colocar em prática essa questão da inteligência emocional, pensando que, por incrível que pareça, a inteligência emocional não tá, eu não coloquei no hemisfério direito do cérebro, eu coloquei no hemisfério esquerdo. Por quê? Porque é uma questão objetiva, necessária a ser desenvolvida por todo o profissional que acredita que possa fazer alguma diferença, né, no seu trabalho, na sua prática. Uma questão que também é importante é que para a gente fazer gestão, né, eu tenho que entender o seguinte: mais do que nunca, essa ideia de trabalho relacionado com realização, missão, a minha missão de vida, será que eu estou fazendo aquilo que eu gosto, aquilo que agrega, aquilo que faz diferença no meu mundo? Né? Então, assim, tivemos um grande choque no ano passado, né? Em que, enfim, se as cobranças, né, se os impactos eles foram tão intensos, muitos de nós aqui acabaram se preocupando com essa questão, né? Enfim, será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou no melhor caminho? Porque se eu não tiver, né, aderente à atividade, né, que eu desenvolvo hoje, se eu não tiver identificado com o DNA, né, com a missão também da empresa em que eu estou trabalhando, certamente eu vou acabar entrando em sofrimento. Se eu entro em sofrimento, a minha inteligência emocional não está adequada. Se ela não está adequada, venho para o burnout, certo? Então, tudo isso aqui está interligado. Por que, que é importante eu pensar nessa ideia do sentido? Né? O Viktor Frankl, né, da Gestalt, escreveu um livro justamente com esse título, né, Em Busca de Sentido. Ele nos fala sobre a importância de identificar um propósito de vida, uma ideia de sobrevivência, apesar de todos os obstáculos, pressões às quais estamos expostos. Ao mesmo tempo, também ele nos coloca uma ideia de espiritualidade no seguinte sentido, entendendo que espiritualidade é propósito de vida. Propósito de vida, sentido. Então, quanto mais eu estou aderente, quanto mais eu estou adequado ao tipo de atividade que eu desenvolvo, mais felicidade eu tendo a encontrar. Nem vou falar agora do Mihaly também, né, que nos brinda com o fluxo, né, a ideia do flow, né, a descoberta do fluxo, em que faz uma analogia, né, para quem gosta dessa ideia do desempenho. Quanto mais alto eu tenho como desafio nas minhas atividades, combinado com mais alta qualificação, né, perfil, né? Quanto mais alto eu tenho em termos de desenvolvimento, mais em estado de fluxo eu me encontro. Se eu estou em estado de fluxo, eu tenho a sensação de que a vida está acontecendo. O meu dia passa muito mais rápido, eu sei que eu estou agregando e que eu estou fazendo a diferença, ok? Então, faz uma grande diferença eu saber que eu tenho um propósito de vida. Por que, que eu estou desempenhando essa minha atividade? Será que eu estou fazendo a diferença? Será que daqui a 5 anos eu consigo me ver não fazendo necessariamente a mesma atividade, mas eu estou, né, dentro do mesmo segmento, enfim, fazendo diferença, criando, construindo? Se eu tenho essa noção, isso é interessante, né? Significa que eu estou no caminho certo. Agora, se eu sou um gestor, será que é importante, pessoal, eu entender que na minha equipe as pessoas também têm a mesma necessidade? Porque é justamente aí que eu posso fazer uma qualificação do meu feedback, certo? Já não é mais aquele feedback daquilo que eu espero que a empresa, né, daquilo que a empresa espera que o profissional execute, né? Mas também assim o quão alinhado aquela pessoa está, né, com aquilo que diz respeito à sua própria vida. Ou seja, quanto mais isso estiver acontecendo, esse alinhamento, mais fácil vai ser eu manter aquela pessoa engajada, ok? E não é todo líder que consegue perceber a importância de que o sujeito, todo profissional, tem um propósito de vida. E se ele consegue identificar, né, ter essa sensibilidade, ele fica muito mais próximo da sua equipe. Bom, vamos lá.
Olha só, né? Para isso ser qualificado, né? Tudo bem até aí, pessoal? Eu só estou dando um pouco mais de trabalho para todos, tá? Só um pouco mais de trabalho, inteligência emocional, entender que a incerteza é a coisa mais certa que a gente pode entender daqui para frente. E agora, meu Deus do céu, que desespero, né? Eu já sabia mais ou menos que tudo isso aí ia acabar acontecendo, né? Mas vamos lá, como é que a gente lida com essa história mesmo, né? Fortalecendo a competência e inteligência emocional, sem a menor dúvida. Tem uma outra competência que eu entendo como uma competência do futuro. Na verdade, é uma competência que já era do presente lá em março de 2020, que é o comportamento antifrágil. E o que é o comportamento antifrágil que o mesmo autor, Taleb, né, da lógica do cisne negro, nos fala? Coisas que se beneficiam com o caos. Então ele nos diz o seguinte, que o oposto de frágil, que é aquilo que quebra com muita facilidade, vamos lá, que para eu transportar de um lugar para o outro, eu tenho que ter muito cuidado para embalar, porque se eu não tiver esse cuidado, quando chegar no destino, aquilo ali, como um cristal, por exemplo, pode se quebrar. Isso é muito delicado, ainda mais num ambiente que me exige também um comportamento, né, de muita diferenciação. Eu não posso ser frágil demais. O frágil aqui, se a gente pensar, né, como o oposto de antifrágil, é, olha só as conexões aqui, pessoal. É a vítima, é a vítima nessa nossa conversa. Então, se eu tiver que pensar que vítima e frágil são indesejáveis num ambiente de incerteza, de grande cobrança, né, de grande necessidade de reinvenção, eu tenho que entender qual é o mais adequado, né? E nos estudos do Taleb, ele chegou num seguinte ponto: será que o oposto de frágil é o robusto ou resiliente, aquilo que é forte, que não se quebra, né? Ele chegou à conclusão que não, né? Vamos lá, a lógica aquele raciocínio das caixas pretas de avião, né? Enfim, tem um acidente aéreo, né? A primeira coisa que se procura num acidente aéreo é por sobreviventes. Depois dos sobreviventes, se vai buscar a caixa preta para poder entender o que aconteceu. E por que se busca a caixa preta? Porque, mesmo depois de ter sofrido um grande impacto, e ela foi construída justamente para isso, né, ela consegue acondicionar aquelas informações que vão servir como um aprendizado, mas ela vai continuar sendo uma caixa preta. Então ela não teve mudança nenhuma. Então significa o quê? A caixa preta num caos, ela sobrevive. O frágil quebra. Já o antifrágil, ele prospera. E por que prospera? Porque quanto mais eu usar a incerteza, quanto mais eu usar o caos como um combustível, quanto mais eu buscar viver em um ambiente complicado, né, mais eu vou prosperar, mais eu vou me diferenciar, certo? Este é o antifrágil. Então, o antifrágil, em um ambiente complicado, caótico, cheio de confusão, ele prospera. Então, observem, por que eu falo que esse é um comportamento, ou melhor, uma competência do futuro? Se eu não estiver preparado para lidar com essa situação de adversidade, para quem gosta do assunto resiliência, que é importante, a resiliência está dentro do tema robusto, frágil, robusto e resiliente, desculpa, e antifrágil, né? Então, o antifrágil é como se fosse uma oitava além, né? É um nível superior da resiliência, certo? Que é aquela situação, aquele sujeito que busca. É lá onde tem confusão. O Walt Disney, se não me engano, tem uma afirmação que diz o seguinte: eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor, tá? Não preciso dizer para vocês quem foi o Walt Disney, tá? Então, pensem, anotem aí, comportamento antifrágil, né? Desculpa, competência do futuro. Eduardo, vamos lá. Fica à vontade. Bom dia. Eu Vamos gosto lá. de fazer uma associação entre antifrágil com
resiliente, né? E um dia me deram uma metáfora que o resiliente é como o bambu, né? Vem a tempestade, ele verga e depois volta, né? Já o antifrágil, ele verga e volta mais forte ainda, né? Então, é essa que é a ideia, né? Acho que o antifrágil, ele é acima do resiliente, né? Porque ele dobra, volta e melhor do que estava antes. Exato, Eduardo, show de bola, tá? É exatamente isso, tá? Tem uma outra forma também, né, da gente fazer uma analogia, né? Eu vou usar alguns super-heróis, né? Então vamos lá. O frágil é como se fosse um biscoito, tá? O que acontece no biscoito quando é exposto a uma adversidade? Cai um pingo d'água, ou o biscoito cai no chão, ele se quebra. Se cai a água, ele se dissolve. Por isso que é frágil, beleza? Né? O robusto ou resiliente, né, seria o super-homem, né? Eu estou brincando com super-heróis, tá? Então, o robusto ou resiliente é o super-homem. Então, assim, ó, para quem gosta dessa brincadeira dos quadrinhos, assim, ó, o super-homem ele apanhava, lidava com os inimigos, enfim, recebia soco, voava, fazia crateras no chão, enfim, depois de ter sido exposto, né, a grandes impactos, né? Mas mesmo assim, quando ele voltava daquela situação, ele voltava como super-homem. Ele não voltava nenhum outro super-herói, ele voltava como super-homem. Uma outra ideia também, né, na mitologia, a gente poderia usar a Fênix, né? A Fênix, depois de exposta àquela diversidade do fogo, né, que vira cinza, mas que depois das cinzas volta a se transformar de novo em Fênix. Ela não se transforma em Fênix 4.0, 5.0 e assim por diante. Então ela volta como Fênix. Então a Fênix na mitologia ou o Super-Homem, então, né, nos quadrinhos, são representantes, né, do resiliente ou robusto, certo? Agora, qual seria o representante do antifrágil? O Hulk. Por que o Hulk? Né? O Hulk antes, né, era um médico, um pesquisador, um geneticista, o David Banner, né, uma pessoa comum, que, claro, sofreu lá um acidente de exposição a raios gama. E aí, diante de situação de adversidade, ele se transforma em verde, começa a ficar verde e tudo mais, né? E aí o que acaba acontecendo? Ele vira aquele sujeito forte, musculoso, gigante, não tem para ninguém. Ele sai quebrando tudo. Não estou sugerindo que a gente tenha que sair quebrando tudo, mas é para usar essa analogia, né? Que o antifrágil é aquilo que, diante de uma situação de caos, se transforma em algo muito melhor, certo? Então o Hulk nos traz essa ideia. Na mitologia, tá, Eduardo? Eu falo para o Eduardo, é para todo mundo, é que eu gostei, né? Essa ideia bacana da provocação, né? Na mitologia, a Hidra de Lerna representa o antifrágil. Por quê? Dentre todos aqueles trabalhos de Hércules, né, que ele queria se tornar, ele era um semideus, queria se tornar um deus, né? Ele tinha lá, entre os seus 12 trabalhos, ele tinha que destruir a Hidra de Lerna, né, do Lago Lerna, né, enfim, nos Países Baixos, né? Então, o que ele tinha que fazer? Só que a Hidra de Lerna, que era um monstro com várias cabeças, né, de serpente, um monstro fedorento, raivoso, que foi criado para destruir, né? O Hércules ele tinha que cortar as cabeças desse monstro. Só que esse monstro tinha uma particularidade. Corta uma cabeça, nascem duas no lugar. Corta uma cabeça daqui, nascem outras duas. E aí vira exponencial. Então, o que acontece? A Hidra de Lerna é um representante do antifrágil, porque tem alguém cortando a minha cabeça, o que vai acontecer? Eu vou sucumbir? Não. Vão nascer duas cabeças no lugar e assim por diante. É só uma ideia de metáfora. Quanto mais adversidade, quanto mais estresse eu estiver sofrendo, mais forte eu fico. É claro que na mitologia, né, o Hércules, sabiamente, com inteligência emocional em dia, aqui
fortalecida, ele tinha um propósito também, que era se tornar um semideus, né? Ele sabia que se ficasse naquela incerteza também, enfim, exposto à adversidade, ele não ia ter benefício nenhum. Ele foi fazer o quê? Ele buscou ajuda, e nessa ajuda ele descobriu que, cortando a cabeça certa da Hidra de Lerna, ele conseguia destruir aquele monstro, e foi o que aconteceu, né? Então, mas de qualquer forma, né, o Hércules ele se torna lá o tal do deus, mas enfim, a Hidra de Lerna era o antifrágil. Isso é só para mostrar o seguinte, pessoal, a gente não se torna indestrutível, né? Todos nós temos, então, já falando de mitologia, todos nós temos o calcanhar de Aquiles, né? Mas a questão é essa, podemos sim nos beneficiar do caos, certo? E se a gente se beneficia do caos do ponto de vista do comportamento antifrágil, eu vou voltar aqui no triângulo dramático. Vocês devem lembrar que eu falei o seguinte, o ideal não é ser herói, nem vítima, nem algoz. O ideal é a gente ser observador, que está dentro desse triângulo. Quando eu me torno observador, eu consigo fazer a diferenciação. O que é meu, o que é do outro. Quando eu entendo o que é meu do ponto de vista de autoconhecimento, autoconsciência, eu me fortaleço. Eu tenho humildade suficiente, que é a competência mais importante de todo líder, para poder seguir criando o meu movimento de crescimento e de expansão. Beleza? Tá? Eduardo, viu só? Teu comentário trouxe, né, todo esse parênteses, tá? Essa é a ideia bacana da gente participar, tá? Eu já não sei se tu te arrependeu também de ter participado, né? Mas a ideia é a gente pensar o seguinte, o quanto que, né, esse tema aqui de comportamento antifrágil como competência do futuro certamente vai seguir sendo, né, necessário e cobrado da gente como gestor, como líder, como também da gente estimular isso nas nossas equipes, para parar de vez com aquela ideia de mimimi, certo? De desculpas e assim por diante, certo? Pensando na questão das desculpas, que eu também não tenho a menor dúvida de que todos vocês, sem exceção, estão acostumados a ouvir isso o tempo inteiro. Como que a gente pode enfrentar esse caos todo, essa confusão toda, né? Do ponto de vista aqui, então, de administração, né? Vamos trazer uma coisa um pouco mais objetiva aqui. Vamos usar as técnicas dos SEALs norte-americanos. Alguém aqui já ouviu alguém ousar, sugerir, associar SEALs americanos para fazer gestão de equipes no Brasil? Tem que ser um cara muito doido, desculpa, né? Tem que ser muito doido, sei lá, de repente, pretensamente estar um pouco à frente, né, do que vem sendo discutido do ponto de vista de gestão. Por que eu acho que isso aqui é importante, pessoal? Dentro dessas técnicas dos SEALs norte-americanos, da Marinha norte-americana, e para quem não conhece, os SEALs são aqueles militares nem é alta performance, eu nem sei se tem um nível mais elevado de altíssima, mega elevada performance. Esses são os SEALs americanos, são aqueles casca grossa, aqueles militares, enfim, que quando eles são demandados, eles chegam para resolver. Eles chegam para acabar com o assunto. Fazendo uma analogia, então, aqui, né, com o que a gente conhece no Brasil, chama o BOP, certo? É mais ou menos isso. Só que aqui eu estou falando dos SEALs, tá, pessoal? O tipo de treinamento, né, de perspectiva que eles adotam, enfim, como missão, né, como propósito também, é num nível extremamente elevado, de altíssima performance. Então, a gente pode dizer o quê? Como que eles aplicam as suas técnicas, né? Segmentação, que eu acho que vale a pena aqui a gente poder entender como que a gente pode adotar a técnica de SEAL americano, né, para a gente fazer gestão de equipe. Um passo de cada vez, uma coisa de cada vez. Para quem aqui nunca ouviu falar
ou sabe mais ou menos o que isso significa? Metodologia ou métodos ágeis. Será que isso aqui diz alguma coisa? OKR, Scrum e assim por diante. O que o OKR faz? Né? Temos um grande objetivo, mas dentro desse grande objetivo estabelecemos prazos reduzidos de 3 meses, né, para que pequenos outros objetivos possam ser alcançados de tal modo que a soma desses objetivos dentro desse prazo de 3 meses, que acaba sendo uma média, possa, no final de um ciclo maior, fazer com que o nosso objetivo maior seja atingido. Faz sentido pensar em segmentação, pessoal? O que vocês acham? Eu só consigo enxergar na minha tela aqui o Eduardo e a Daisy, tá? Mas vocês devem conhecer. Será que isso aqui diz alguma coisa para vocês? É loucura agora eu fazer associação com o que os CIOs americanos adotam como perspectiva, né? Muita gente falando de OKR, de Scrum, metodologia ágil. Se a gente não colocar hoje, né, como gestão, como prática de gestão, e que é atual, é entendido como bola da vez também, gestão de pessoas, gestão de resultados, né? Olha só, segmentação, tá aqui. Visualize o sucesso, né, de entender foco no resultado. Quem aqui não ouviu falar em foco em resultado, né? O tempo inteiro, o Alcon, enfim, eu mesmo falei para vocês, pulei um slide da apresentação do Alcon, qual é o nosso DNA, assertividade, determinação e foco em resultados. Quem aqui trabalha com análise de perfil comportamental? Eu, particularmente, gosto do DISC. Eu sou especialista em avaliação, né, DISC, né, que é uma das coisas que eu mais gosto do ponto de vista do desenvolvimento humano. A assertividade, determinação e foco em resultados. Isso aqui significa dominância, né, no DISC, né? Dominância, influência, estabilidade e conformidade. Dominância. Quem tem dominância elevada, que é visualizar o sucesso, técnica adotada pelos CIOs norte-americanos. Será que tem conexão com isso, pessoal? Será que faz sentido? É só uma forma da gente poder entender, né, a possibilidade de fazer gestão. Controle emocional, inteligência emocional, Daniel Goleman falando, inteligência emocional e assim por diante. Se eu não tiver controle emocional, né, aqui, ó, controle emocional, que tem a ver com inteligência emocional, eu estou perdido. Por isso que, né, as práticas, os treinamentos dos CIOs norte-americanos são extremos, né? São realmente, não é para qualquer um. Entram 100, saem 20. E se saírem 20, a gente pode ter toda essa 20%, que é uma média, né? A gente pode ter toda a certeza. Com esses 20, a gente pode contar em qualquer situação. Será que faz diferença na construção de equipes, pessoal, diante de uma situação de incerteza, de cobrança, de adversidade, a gente saber com quem que a gente pode contar? Né? Bom, convenhamos, fundamental, né? Não reatividade. O que é a não reatividade? É o vitimismo, o não vitimismo, o não julgamento, que eu já fiz na combinação logo na nossa arrancada. Bom, tem um problema aqui, tá frio? Bom, eu não vou ficar, né, questionando se tá frio, se tá molhado, né, se eu tô com fome ou não. Eu tenho um propósito para ser atingido. Por esse motivo, eu vou colocar o foco no resultado, ok? Pequenas vitórias associada com a ideia de sucesso. Vamos construir pequenas vitórias, um passo depois do outro, de grão em grão, né? Ele vai fatiando, né? Quem se lembra da Tropa de Elite, né? Eu acho que é melhor, mas Tropa de Elite 1, né? O que o Capitão Nascimento, no treinamento lá dos soldados, enfim, fazia na hora do treinamento? Fatia, não é assim, Eduardo? Né? Fatia, foco, fatia, pequenas vitórias, né? Então, vê bem, a gente está costurando, né? Fazendo essas conexões, fazendo um patchwork aqui em gestão de pessoas, né? A gente vai fatiando, porque quanto mais a gente vai dando um passo, né, depois do outro, eu vou percebendo que a vitória ou a conquista ela se torna muito mais factível. Se eu olho o desafio
né? Vamos lá, pandemia, muitas mortes, um vírus destruidor, né, muito complicado. Bom, se eu estou numa posição de vítima ou fico reativo demais, eu vou dizer, eu vou entregar, né? Eu vou me entregar, né? Aquela ideia dos sapos, enfim, né, na panela com água quente, né? Enfim, a água começa a ferver, né? O sapo vai dizendo, puxa vida, né? Eu vou desistir, né? Eu vou me entregar. E ele morre. E o sapo que está na outra panela com água quente vai dizer, enquanto tiver, né, força, vontade, recurso, eu vou nadar, eu vou pular, eu vou fazer o máximo possível, né? No dia seguinte a gente encontra o quê? Um sapo, né, enfim, frito, né, o bem cozido, né, e o outro lá, né, entendendo, né, procurando entender o que aconteceu com o outro. O que importa é o seguinte, pequenas vitórias. Enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu tiver vontade, olha só, enquanto eu tiver propósito ou sentido, né, eu não desisto, certo? O Viktor Frankl, ele coloca, voltando aqui, né, para essa ideia do sentido, ele é um sobrevivente dos campos de concentração nazistas. E ele acabou entendendo, né, assim, por que algumas pessoas desistiam, né, e, ou melhor, sucumbiam ou morriam, né, mais cedo do que outras, né? Então, aquelas que morriam mais cedo do que outras eram aquelas que desistiam facilmente, elas não tinham muito sentido na sua vida. Já aquelas, assim como ele, Viktor Frankl, ele entendia o seguinte, puxa, eu sei que é muito complicado viver aqui sendo subjugado, né? Tendo a minha dignidade exposta a todo momento, né, pelas atrocidades nazistas. Mas se eu entendo que eu encontrando forças, eu encontrando motivação para me manter vivo, para sair daqui e encontrar a minha família, minha esposa, meus filhos, eu não vou desistir tão cedo. Isso é o que acabou inspirando o Viktor Frankl a escrever esse livro, que, aliás, eu recomendo para todo gestor, para todo ser humano de um modo geral. E ele compartilhou isso também com seus companheiros. Enquanto tiver sentido, enquanto tiver uma causa por que lutar, eu não desisto. E isso é o que os SEALs norte-americanos colocam em prática. Beleza? Vamos lá então, eu não vou parar essa história no Enfrentando o Caos. Eu vou falar do Extreme Ownership. Já ouviram falar nisso, pessoal? O que significa Extreme Ownership? Responsabilidade extrema. Para alguns, né, que entendem o que significa pensamento de dono, sentimento de dono na empresa, é isso aqui, né? Só que quando a gente fala em responsabilidade extrema, a gente vai... Jocko Willink, se não me engano, é o autor desse livro, né? É mais um livro de mais um SEAL norte-americano. Por que mais um SEAL? Né? Vamos lá compartilhar quais são os princípios, quais são as atitudes de um sujeito, um SEAL que lutou na guerra do Iraque, né? Que lutou em diversas guerras também, enfim, norte-americanas e e compartilhou também conosco os seus aprendizados. Vamos lá. Quando eu falo em guerra, eu não estou sugerindo que a gente tenha que pegar um fuzil e sair por aí atirando em todo mundo. Mas se a gente entender que a pandemia nos exigiu uma postura, uma disciplina bastante intensa para poder administrar todas essas situações, talvez faça sentido então a gente entender que sim, a pandemia nos exigiu uma postura de guerra, certo? Porque do contrário, a gente, como frágil, quebraria. Se todos nós estamos aqui nessa sala, no mínimo fomos sobreviventes. A questão é essa: sobreviventes ou aqueles que prosperaram, aqueles que fizeram diferença como o antifrágil faz? Em que a gente se reinventou, ok? Vamos lá. O que significa responsabilidade extrema ou extreme ownership? Vamos ver se vocês se identificam. O que é? Isso aqui eu tomei o cuidado, tá, pessoal, de compartilhar de uma forma um pouquinho mais objetiva. Entender por que fazer e não o que fazer.
quando eu tenho sentido, eu tenho senso de causa, eu tenho propósito, eu tenho senso de dono, eu não vou ficar perguntando por que eu tenho que fazer isso. Eu vou lá e faço. Quando eu entro numa batalha, eu entro numa missão, eu ocupo um lugar de responsabilidade numa empresa, que é o papel que vocês desempenham hoje como líder, eu não vou ficar questionando por que fazer. Eu sei que eu estou ali, eu tenho que fazer, porque esse questionamento do porquê fazer eu fiz muito antes de ter sido colocado nessa condição de líder na empresa. Então, se eu sou líder na empresa, é porque eu já fiz todos esses questionamentos. E porque esse questionamento foi feito e eu entendo qual é o meu papel, eu tiver que chegar numa condição de ter que tomar decisão, e muitas vezes impopulares, eu vou fazer o que tem que ser feito. Né? Claro que respeitando princípios éticos, morais e assim por diante. Então eu assumo responsabilidade ao invés de colocar a culpa nos outros. Não ceder às desculpas e não negar que os problemas existem. Eu faço isso aqui, ó. Autorresponsabilidade. Por quê? Um SEAL, quando está numa batalha, qual é a lógica? Qual é o princípio que ele assume? Se o seu líder foi abatido, né, o que vai acontecer? Eu não vou agora pegar a bandeira branca e desistir pedindo paz. O líder foi abatido, vai ter alguém que vai assumir aquela responsabilidade. E isso significa o quê? Todos na equipe devem ter condições de assumir uma posição de liderança. Quando eu tenho uma equipe que está bem desenvolvida, o que significa que eu, como líder que estou numa posição adiante, eu consigo pensar de uma forma estratégica a empresa. Né? Eu não fico só no operacional. Beleza? Né? Esse é um grande desafio daqui para frente. Competência, podem ter certeza também, de todo líder colocar essa ideia, não só do pensamento de dono, mas entender o quê? Todos na equipe precisam ter esse senso de responsabilidade extrema, certo? Do contrário, a gente está sendo pai de filho criança, ok? Faz sentido, eu sou pai da minha filha que tem 3 anos, certo? Muitas vezes de dar comida na boca dela, porque é criança e está fazendo birra, certo? Só que eu não posso ter esse tipo de comportamento na empresa em hipótese nenhuma. Vamos lá. Princípios ou atitudes. Assumir a responsabilidade e não culpar os outros, inclusive times ou subordinados, por falhas. Se tem falha, a falha, aqui, ó, líder. Ser decidido, saber priorizar e executar, não ceder às desculpas. Eu não fiz porque estava muito frio, eu não fiz porque não tinha o recurso, os insumos necessários para poder produzir determinado produto não chegaram a tempo. É mesmo? Os insumos não chegaram a tempo? E escuta, tu te planejou, tu acompanhou a logística para saber que tu não ia receber a tempo? Né? O que acontece? Então é mais fácil tu responsabilizar uma outra área, tu te comunicou, tu procurou estabelecer uma relação de conexão direta, né, para tu chegar agora e dizer que, puxa vida, os insumos não chegaram, né? Então aqui, ó, não ceder às desculpas. Por isso que a responsabilidade extrema é fundamental. Ser disciplinado ao seguir os planos. OKR, por exemplo, claro, o OKR ele pode mudar a qualquer momento, mas eu tenho que ter um planejamento. Todo líder tem que ter um planejamento. Um SEAL jamais sai para uma missão sem antes ter mapeado o território, sem antes ter entendido a cultura daquele lugar onde ele vai exercer a sua missão, enfim. Né? Ele sabe muito bem qual a equipe que foi formada para poder dar conta daquela missão. Então tem que ter planejamento, tem que ter disciplina, certo? E também tem que ter flexibilidade para poder mudar a qualquer momento, né? Levando em conta que uma adversidade, caso aconteça, ele tem que ter um plano A, B, C, D e assim por diante, ok? Ter boa comunicação, que é o que eu falei há pouco, né? Ah, pois é, não vai conseguir produzir porque os insumos não chegaram? Quando que tu poderia já saber que os insumos não chegariam, né? Há tempo de a produção poder
não sofrer, né, algum tipo de atraso. Que tipo de negociação foi feita? Que tipo de conversa? Que tipo de ação de forma proativa foi feita antes? Então, ter boa comunicação é imprescindível para poder entender e explicar não apenas o que fazer, mas também por que ser feito. Se não souber, descobrir. Ah, tu não sabe? Descobre. Vamos lá, vamos encontrar respostas, né? Eu não vou ficar esperando, né, que as coisas aconteçam ou caiam do céu, ok? Por fim, saber controlar o seu ego. Essa aqui eu acho a mais complicada de todas. Porque se um líder, para começar, ele baseia a sua ação em ego, ele já não é mais líder, certo? Lembrando que liderança pressupõe humildade. Humildade deixa o ego em casa. Beleza? Então vamos lá. Se o meu ego está lá em cima, eu estou numa missão e eu fico preocupado com a minha autoridade, a missão ela já está fadada ao fracasso. Ok? Então eu tenho que controlar o meu ego. Por quê? Só com humildade é possível reconhecer os erros e compartilhar as vitórias. Mas observem uma coisa: reconhecer os erros. Líder erra, pessoal, tá? Líder erra, podem ter certeza. Líder erra o tempo inteiro, né? A Vanessa, né, precisou se ausentar, fui ver um papo aqui, né? A Vanessa é uma baita de uma querida, né? Mas enfim, a gente vai seguir adiante. Por que que é importante saber reconhecer os erros, pessoal? Porque, voltando, né, isso aqui tem conexão com segurança psicológica no ambiente de trabalho. O erro, ele não pode ser visto como um problema, principalmente num ambiente de incerteza. Se eu quiser inovar, se eu quiser fazer coisas novas, diferenciadas, eu tenho que arriscar. E se eu vou arriscar, eu não vou ter certeza, né, que aquilo ali vai dar certo. Então, muitas vezes, o erro ele faz parte do processo de aprendizado. E se eu não tiver isso num ambiente corporativo, não vai ter inovação. E se não tiver inovação, não tem crescimento, não tem diferenciação. Eu sigo fazendo a mesma coisa o tempo inteiro, certo? Quantas vacinas, enfim, passaram, né, por erros, ensaios e erros, quantos riscos tiveram que ser tomados para a gente hoje poder estar uma boa parte da população imunizada e assim por diante, certo? Vamos lá, só voltando para vocês entenderem, né, por que será que eu coloquei essa ideia? Puxa, o João é militar agora. Eu não sou militar coisa nenhuma, não prego esse tipo de coisa, só estou usando lógicas, né, que são difundidas, que são colocadas, né, em profissionais de alta performance. Apenas isso. Né? E colocando, enfim, eles detalham, né, vários procedimentos, vários valores, enfim, que a gente muitas vezes fica apanhando. Onde é que eu posso encontrar inspiração para poder mostrar para a minha equipe que isso funciona? Ok, pessoal? Levando, então, em conta o enfrentamento do caos, eu já vou finalizar. Como é que isso aqui é aplicado no trabalho? Que tipo de relação tem com a pandemia? Procurei fazer, né, o tempo inteiro isso tudo. Tem mais possibilidade de aprofundamento aqui. Eu compartilho com vocês, né, mais um SEAL. Vocês já devem ter concluído, pô, mas o João gosta de SEAL. Claro, gosto, né? Isso aqui foi um dos resultados, enfim, né, da minha literatura também, entre tantas, né, que eu acabei buscando, né, como possibilidade de inspiração na pandemia. Tem um SEAL, que é o Goggins, que ele também compartilha conosco um método, né, de enfrentamento dessa situação de caos e adversidade. E ele nos diz o quê? Confortável estando totalmente desconfortável. Eu sei que ele não leu o Antifrágil, né, que ele não sabia disso, mas o que ele está nos dizendo isso? Coisas que se beneficiam com o caos. Então, quando ele diz confortável mesmo diante do desconfortável, ele nos dá vários insights também, como engajamento, né? Todo o treinamento que esses SEALs precisam fazer. Tanto que ele nos comenta sobre o quê? Tem a Hell Week,
dentro das 24 semanas que todo SEAL, para se tornar um, precisa passar. Dentro daquela semana de treinamento, né, que é a Hell Week, que é a semana do inferno, então a gente já pode pensar que é a semana do inferno mesmo, né? Aqueles militares são expostos a situações extremas. E aqueles que passam por essas situações extremas estão qualificados para ir adiante. Então, eles acabam recebendo o título de casca grossa. E o que a gente mais quer na nossa equipe? Gente casca grossa. Não o casca grossa que seja impermeável, mas aquele sujeito que vai adiante, que vai lá, tem uma missão a ser cumprida. Então, quando eles passam por essa situação de treinamento extremo, a gente sabe que aquele cara ali eu posso contar. Se eu tiver numa situação, eu tiver ferido numa batalha, o sujeito, o meu companheiro, ele não vai me abandonar, ele não vai me deixar sozinho. Tem um filme que eu gosto muito, que é Até o Último Homem. Quem não assistiu, está na Netflix, anota que vale a pena. Um cara sozinho, era um médico, ele consegue salvar, puxa, eu acho que é centenas de soldados, né, de colegas que foram que estavam feridos no campo de batalha. Ele tinha uma missão, baita de um filme, né? Por que eu estou falando isso? Quando o cara sobrevive a essa situação, né, da semana do inferno, tu sabe que tu pode contar com ele, ele não vai te abandonar numa situação de adversidade, e que nas empresas a gente sabe muito bem como a coisa funciona. Eu terminei a minha tarefa, eu não me preocupo com a tarefa do meu colega, criando aqueles silos na empresa. Bom, eu me preocupo com a minha responsabilidade. O meu colega que não terminou, que é da outra área, não terminou a sua, é problema dele. Ninguém mandou ser mole, né? Então, não pode ser assim que a coisa funciona. Tem que ter a ideia da parceria, né? De conversa, né? Funcionando de um modo sistêmico. Por isso que eu coloquei lá saída, pensamento sistêmico na empresa, né? Quem sai da semana do inferno, então, no treinamento desse SEAL americano, a gente sabe que tem espírito de equipe, conhecer o desconforto, sim, e saber que quando eu consigo enfrentar o desconforto, eu descubro que eu tenho 20 vezes mais força do que eu tinha antes de ter entrado. E esse é um insight muito legal, muito interessante. A gente não sabe a força e o poder que tem, e que a gente muitas vezes só vai descobrir depois de ter sido exposto a essas situações mesmo extremas de adversidade. Portanto, eu não temer, né, esse caos é uma grande coisa para mim como um profissional, porque do contrário eu fico na minha zona de conforto. Ah, não, vamos lá, por que eu vou sofrer? Eu vou esperar que alguém resolva? Então eu posso esperar que alguém resolva, como eu posso ser aquele sujeito que resolveu. Então tem uma grande diferença entre um e outro, certo? E da mesma forma, uma coisa, um aprendizado que eu acho que é legal do Goggins é o seguinte: talento não requisitado. Por que esse cara é importante? Eu virei fã dele. Porque ele era um sujeito de 120 quilos, né? Ele estava com sobrepeso. E ele sofria bullying na escola, sofria bullying também dos seus colegas e assim por diante. Também por cor, né? Por raça e assim por diante. De tão cansado por sofrer bullying, né? Ele se deu conta de uma coisa: ou eu me torno uma vítima da sociedade, ou eu me torno o sujeito que vai estar lá em cima, vai estar lá no topo. Então, o que ele fez? Eu vou enfrentar tudo aquilo que as pessoas não querem enfrentar e tudo aquilo que elas mais fogem. Ele se alistou na Marinha, certo? E porque ele fez isso, enfim, ele tem não só o corpo também musculoso, mas ele já fez várias maratonas, ele é um sujeito também referência em todos os treinamentos, ele é entendido como o cara mais casca-grossa de todos, nem vou falar de todas as conquistas que ele teve, mas é aquele sujeito que pensa da seguinte forma: ele sai da vitimização, né, para ir para aquela ideia do talento não requisitado, que significa o quê? Deus não me deu o talento que muitas pessoas naturalmente já tiveram. Então, o que eu faço? Vou em busca do seu desenvolvimento. Ok? E porque ele vai em busca do seu desenvolvimento, ele é um cara referência na Marinha. Além disso, se eu não tiver disciplina, não adianta
querer ficar esperando que milagres aconteçam e que a minha rede de relacionamentos, só porque eu sou um cara legal, né, me permita uma promoção, enfim, no período adequado, certo? Então a gente está falando de promoção qualificada. Eu só vou ser promovido, então, se eu realmente merecer aquela promoção, ok? Vamos lá. A Graciela aqui, boa reflexão, infelizmente vai ter que sair, que pena, Graciela, né? Eu já estou finalizando, tá? Só para mostrar o seguinte aqui, ó. Vamos lá. Já estou finalizando para a gente poder bater um papo aqui rapidamente, tá? Administrando caos, segurança psicológica e assim por diante. Eu tinha prometido para vocês aqui que ia falar sobre o pensamento sistêmico e assim por diante. Eu só vou falar o que significa aqui o pensamento sistêmico. Capacidade de ver o todo analisando as situações de uma forma mais ampla e conectada. A partir da humanidade que conseguimos estabelecer uma conexão de qualidade com o outro. Se o líder não tiver um pensamento sistêmico atualizado, entendendo que tem que contar necessariamente com todos da equipe, ele não vai resolver tudo isso sozinho. E se ele ficar com a ideia de que resolver tudo sozinho seja uma saída, ele está no nível do herói. Herói é o salvador patológico. Para todo herói precisa de uma vítima, assim como um algoz. Entenderam como ele entra naquele círculo vicioso, negativo? Então, nas organizações, Peter Senge nos fala o quê? Criar o futuro que realmente eu quero ver surgir. Esse que é o ponto. Eu quero ver surgir ou não? Então, temos aqui várias possibilidades. Segurança psicológica, como preparação do terreno para um ambiente de trabalho mais honesto, mais desafiador, colaborativo. Ou seja, o erro não é um problema, mas uma possibilidade de aprendizado, principalmente se eu vislumbro inovação. A alteridade como um nível superior da empatia. Empatia, aquele papo de se colocar no lugar do outro, já está ultrapassado. É aquela ideia, então, de capacidade de entender o outro, mesmo ele sendo diferente. Entender, na medida em que eu entendo essa ideia de alteridade, eu sei que o outro é diferente e que, por ser diferente, ele pode justamente contribuir de uma forma que eu, com a minha ótica, jamais conseguiria alcançar. E se eu adoto essa alteridade aqui, ó, aqui são alguns insights, tá, pessoal, para a gente fazer uma reflexão do ponto de vista de gestão de equipe, tá? Se eu coloco a alteridade para me ajudar a fazer a gestão de equipe, aí sim eu posso usar a empatia assertiva. Tem um livro muito bacana também com esse título. Eu consigo, então, ser um líder incisivo e para que alguns, do ponto de vista de liderança situacional, podem entender que seria um autocrático, democrático, liberal, né, sem perder a humanidade, ok? Eu não posso perder a humanidade levando em conta que eu estou fazendo gestão de pessoas, não gestão de coisas. E para quem gosta dessa coisa de comunicação, o Omnichannel, que é muito utilizado aqui em UX, design também, eu acho que é bem legal e a gente pode utilizar nas organizações como uma prática estratégica de uso simultâneo e interligado de diferentes canais de comunicação da organização, né? Então, isso aqui funciona muito daquela ideia do varejo, né? E também das compras online, como funciona, né? E quantos problemas de comunicação acabam sendo criados. Se a gente adotar o Omnichannel como uma ideia de interligação entre todas as áreas, fazendo com que todas tenham uma comunicação de tal modo que a mensagem seja uma só na empresa, eu já estou, né, me diferenciando. Para fazer o que, pessoal? Employee Experience, ou então experiência do colaborador. Por quê? A empresa é feita de gente, eu não estou falando nenhuma novidade aqui. A gente fala de experiência do usuário, falamos de experiência do cliente, que é o CX, né, o UX, experiência do usuário. Aqui é o IX, a experiência do colaborador. Soma de todas as experiências de um funcionário por meio de sua conexão com a organização. Todas as interações do colaborador, desde o primeiro contato do candidato potencial até o fim do vínculo com o trabalho na empresa. Por que que isso aqui
é importante? Para a gente trabalhar o senso de propósito, o senso, né, do porquê que eu estou fazendo aqui, espírito, né, propósito de vida, qual o sentido, né, fazendo com que tudo isso aqui esteja conectado. Tem muito assunto, tem muita conversa. O que eu procurei fazer aqui com vocês é assim, ó, onde o meu sono foi, ou melhor, a falta do meu sono ao longo deste último ano e meio foi direcionado nesses meses, né? O que eu procurei estudar, né? As conversas, as interações com colegas. Tem várias coisas que a gente pode adotar, procurando qualificar também, né? Como que a gente faz não só gestão de pessoas, como gestão estratégica de negócios. Né? Tem várias e várias possibilidades. Aqui está tudo muito citado. E dentro desse diagrama ali, né, hemisfério esquerdo e direito, cada ponto pode ser aprofundado. Isso aqui é uma discussão que não termina mais. Quem for parceiro, né, para conversar, discutir a qualquer momento, eu estou dentro, tá? Beleza? O que vocês acharam? O que chamou a atenção? O que não chamou a atenção? Se eu não tirei o sono de pelo menos uma pessoa aqui, eu não cumpri com o meu objetivo. Comentário, pessoal. Vamos lá. Posso falar, João? Todos, vamos lá, Deise. Olha, eu anotei vários insights aqui, assim, acho que o momento foi muito rico, assim, de muito aprendizado. Duas questões assim que mais me chamaram a atenção foi nessa questão da responsabilidade, né? A responsabilidade extrema que tu comentaste, eu acho que entra também muito nessa questão do próprio engajamento com as equipes, né, João? Total. Porque tu até comentaste, né? Eu faço a minha parte, o colega que se vire com a sua tarefa, né? Eu acho que compartilhar e fazer com que as equipes entendam essa questão do porquê estar fazendo, acho que traz muito mais engajamento para as equipes também. Eu acho que isso é fundamental hoje em dia, né? Porque às vezes o comercial, por exemplo, não entende por que o financeiro às vezes tranca um pedido, enfim, né? Mas entender o porquê, quais são as atividades daquele setor, acho que faz diferença. Foi um dos maiores insights assim que eu anotei aqui para mim. A busca pelo desenvolvimento, eu estou nesse momento lendo um livro muito bacana sobre isso, que é o Mindset, que é a Psicologia Nova do Sucesso, da Carol Dweck. Ele é muito bom e fala muito nessa questão, assim, né, do mindset fixo, que é aquela pessoa que tem a ideia e o foco de que nasci com esse talento e eu não consigo me desenvolver. E a questão do mindset de crescimento, que é justamente isso, até nós pais, né, de filhos pequenos, como tu comentaste várias vezes da tua filha, também sou mãe, então às vezes a gente foca, por exemplo, numa questão muito básica, assim, do dia a dia, a gente foca no desenvolvimento, não foca no desenvolvimento dos nossos filhos, né, do processo que ele passa para conseguir atingir esses objetivos, e só foca no objetivo atingido, né? Por exemplo, meu filho tirou um 9 numa prova, na primeira prova dele, e eu parabenizei ele pela nota. Eu não parabenizei ele pelo esforço que ele desenvolveu, pelo processo que ele passou para conseguir chegar nessa nota, né? Então, eu acho que são dois insights bem bacanas que eu anotei. Te agradeço ao Com pelo convite. Acho que é muito rico esses momentos. Obrigada, legal, gente. Deise. Obrigado, querida. Muito obrigado mesmo. Tem muita coisa que me dá vontade de seguir falando em função do que tu trouxe, tá? É mais ou menos assim, eu já falo, a Fábio tá querendo falar ali. Fábio já é íntimo, tá, Fábio? Olha só, pensa da seguinte forma, né? Qual a lógica, né? Os sujeitos estão num campo de batalha. E daqui um pouco a minha vida pode depender do parceiro que eu tenho no campo de batalha, né? E aí na empresa, muitas vezes, o meu emprego pode depender muito, né, do que a equipe está fazendo, né? A lógica acaba sendo a mesma, né? E se eu estou trabalhando com alguém que não está com esse sentimento de dono, né, a relação está desproporcional, não faz sentido. Né? Então, mas legal isso aí. Eu vou me calar agora, eu prometo. Fábio, e aí? Então, pessoal, bom dia. Primeiro, agradecer os aprendizados, né, João? Acredito que tudo que você comentou realmente a gente vem desenvolvendo em todas as empresas, porque é um desafio para todos nós, né?
tá lidando com tantas habilidades, competências que a gente tem que desenvolver nesse meio, né? E lidar com tantas pessoas diferentes, né? Mas até eu ia comentar contigo se o material você vai disponibilizar para depois a gente até fazer uma reflexão melhor do assunto, né? Até para ter uma análise e, se possível, a gente até conversar com todo mundo que participou em algum outro momento para a gente até recapitular e se preparar para esse futuro também, né? Porque eu tenho e o futuro ele está mais perto do que a gente imagina, né? Todo dia a gente se frustra ou impacta, né, com alguma situação diferente. Fábio, olha só, posso, tá? Sem problema nenhum, compartilhar, tá? Agora vamos lá, eu vou brincar de líder, tá? Posso? Tudo bem? Claro, tá? Tudo bem. Eu vou brincar de líder. Lembra da questão da responsabilidade extrema, né? A ideia do líder é fazer isso aqui comigo. Então vamos lá. E se eu compartilho contigo, de repente, os presentes que estão aqui na sala, tu toparia, por exemplo, organizar esse grupo? Com certeza. Tá vendo como é que é? Tá? Vê como a coisa funciona, né? Vamos trabalhar a ideia do equilíbrio, né? Falando das constelações sistêmicas, o dar e receber, né? Então eu dou, mas eu também quero receber. Isso é muito legal. Então tu tá recebendo nesse momento. O que que tu pode dar? Bom, eu dou uma organização, né, de grupo para discussão e seguir fazendo com que esse movimento, né, de desenvolvimento persista. Eu vou adorar. Tá? Eu também vou ficar bem feliz até por ter tantas empresas a nível nacional que a gente acaba que tendo uma cultura às vezes diferente e também compartilhar ideias, né? Então, para mim vai ser bem importante, acredito que para os demais também. Total. Fábio, aproveita o seguinte, já que tu tá com o microfone aberto, de qual empresa que tu é, te apresenta pro pessoal aí. Tá, então, eu sou responsável pelos desenvolvimentos da parte de liderança da Librelato Implementos Rodoviários. Eu faço a parte das 3 unidades, né? A gente tem duas filiais e uma matriz. E legal. Desde a coordenação e supervisão, a gente faz toda a parte de programas, desenvolvimento, a parte de PDI, né? E aí um compartilhamento aí de ideias com todos. Então é um desafio bem grande também. Criciúma, Santa Catarina. Tá? Legal. Abraço para a turma aí. A Deise, que falou há pouco, né, é do grupo K1, Capesberg, né, Deise? Tu quer te apresentar para a turma rapidamente? Sim, pode ser sim. Bom, meu nome é Deise, então eu trabalho no grupo K1 já há 14 anos e meio, né? Atualmente sou gerente de RH do grupo K1, assumi esse compromisso e esse desafio gigante há um ano, mais ou menos, né? O Grupo K1 ele é hoje o maior grupo moveleiro da América Latina. A gente atua no mercado com 8 marcas e a marca mais conhecida, como o João falou, é a Capesberg, que são os nossos móveis, né? Mas a gente trabalha com linha de estofados, a gente trabalha com linha de injetados, que são as imagens que estão aqui no fundo. Trabalhamos também com franquias e agora a gente está com um projeto de expansão bem bacana para o Nordeste. Estamos implantando uma empresa em Santa Rita, pertinho de João Pessoa. Hoje a gente está em Tupandi, é bem no interior do Rio Grande do Sul. Nossa cidade tem 4.500 habitantes e a empresa tem quase 2.000 funcionários. Então, a gente brinca, praticamente a metade da cidade trabalha na Capesberg, né? É isso, um resumo, né, João? Legal, Deise. É a baita empresa, muito legal. O Eduardo, que está com a câmera aberta, Eduardo, os demais aqui que estão com a câmera fechada vão aproveitar nesse finalzinho de papo, né? Eu vou gostar de conhecer alguns aqui que eu acho que eu não tive oportunidade. Mas vamos lá, Eduardo. Bom, primeiro... A Mariellen também, quero te ouvir, Mariellen. Primeiro você disse que se formou em 91 e eu me formei em 88, então... Nossa! Os cabelos eu não pinto, mas não está tão branquinho assim como o seu, mas... já muita janela aí, né? E sempre trabalhei na área de marketing comercial, né? Para mim, esse papo foi muito interessante, né? Eu sempre brinco com o meu pessoal que um dia eu vou escrever um livro que vai ser, já tem até um título, né? Que é a liderança pelo contra-exemplo, porque assim, exemplo de liderança eu nunca tive, né? Mas o que não fazer, eu aprendi ao longo da minha carreira, né? Então, um dia eu vou escrever esse livro, se eu tiver
forças para tal, né? Mas, assim, você tocou em vários pontos que, para mim, são fundamentais na liderança, né? E, como você disse, você tocou nos pontos, né? Merece aí, em cada um deles, um aprofundamento gigante aí para a gente entender, né? Mas um ponto que eu sempre utilizo também é que essa comparação com o SEALs ou com o BOP, né? Que são, para mim, assim, são times de alto desempenho. E o que a gente busca nas empresas são times de alto desempenho, né? Então, assim, é claro que fazer as devidas comparações, né? Mas é o que a gente busca, né? Então, se eu tiver, por exemplo, na minha equipe comercial, um time de alto desempenho, na minha equipe financeira, um time de alto desempenho, né? As duas equipes vão conseguir interagir bem, né? Então, assim, eu busco sempre que o meu time comercial interaja bem com o financeiro, interaja bem com logística, com produção, e é isso que faz a empresa crescer. Uhum. Né? Então, se todo mundo tiver esse propósito, né, entender, eu acho que esse é o grande desafio, fazer cada um na empresa entender o porquê que ele está ali, por que ele é importante. Né? E é isso que vai fomentar o crescimento da empresa. Bom, também, se eu começar a falar, eu vou falar um monte. Também. Qual é a tua empresa, Eduardo? Eu trabalho na Rinnai Brasil, que é uma empresa japonesa de tecnologia de aquecimento de água a gás e solar. Né? A gente fica aqui em Mogi das Cruzes, que é uma cidade a 60 quilômetros de São Paulo. Eu acho que eu tenho o benefício de morar numa cidade menor, não é tão pequenininha. Sim. Como a Daisy falou, aqui tem 400 mil habitantes, né? Queria que tivesse 2.000, deve ser uma vida muito melhor, né? Mas é uma cidade boa, tem São Paulo próximo, né? E a gente pode ir lá em 40 minutos, mas é uma cidade muito agradável, né? É verdade. Muito bom. A Rinnai é responsável por muitos banhos dos que estão aqui, né, Eduardo? Sem dúvida, sem dúvida. Eu sempre brinco que a gente não vende aquecedor a gás, a gente vende o conforto do banho, né? É isso que a gente faz, né? Nossa, e aqui para nós no sul, que é um frio sem dúvida. Então, o que tu acabou de falar faz muito sentido. Sem dúvida. Muito obrigado. Eduardo, eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer conhecê-lo e aos demais aqui do grupo. Igual. Deixa eu aproveitar a Mariellen, que está com a câmera aberta ali. Mariellen, tu te apresenta para nós? Sim, a Marcela está sem microfone também, mas enfim, Marcela, obrigado por tudo, tá? Vamos lá. Mariellen. Bom dia a todos. Eu sou psicóloga organizacional aqui no Hospital de Clínicas de Passo Fundo e foi um prazer poder ouvir um pouquinho vocês, né, discutir sobre essa questão da liderança, principalmente nós estamos na área hospitalar e esse ano, mais do que todos, foi desafiador não só pela pandemia, mas porque nosso corpo mudou muito. Então é interessante sempre fazerem essas críticas, né? Precisamos estar evoluindo e precisamos nos reinventar nesse último ano. E acredito que aspectos como esses e trocas de informações, buscar um pouquinho da teoria para trazer para a prática sempre ajuda. Legal. Obrigado, Mariellen. Por falar em terra fria, Passo Fundo é uma delas, né? Muito. Vamos lá. Alguém mais, pessoal, gostaria de se apresentar? A gente vai formando redes, né? Eu acho que é muito legal o que a Fábio também promoveu agora há pouco, né? De fazer contato, tudo mais. Eu acho muito, muito legal, porque a gente vai aprendendo também com depoimento, né? Experiência, né? De cada um. Por exemplo, a Marielle, enfim, imagina, psicóloga organizacional, Hospital de Clínicas de Passo Fundo, né? O que ela viveu, né? Enfim, né? Ela já é uma CIL, né? Vamos lá. Fala, Daniel. Bom, gente, agora eu tô com o microfone certinho, coloquei o fone e em nome da Alcon, em nome da Rita também, que teve que sair para outra reunião, gostaria de agradecer a presença de todos e espero que tenha sido proveitoso para todos e que tenham um ótimo final de semana. Basicamente é isso. Obrigado, João. É isso aí. Legal, João, pessoal. Desculpa, muito bom. Só mais Eduardo. Você vai dividir o seu contato com a gente? Eu gostaria de trocar uma ideia com você. Claro, sem dúvida. Deixa eu me organizar aqui, tá? Mas de qualquer modo a gente está com o teu... eu vou botar aqui no chat, pode ser?
Pode ser, pode ser. Ou peraí só um pouquinho, acho que olha aqui, olha só. A Alcon tem os meus dados também, é só mandar um e-mail. Tem, mas olha só o que eu poderia, o que eu deixei, que eu não fiz, ó. Olha aqui. Serve esse aqui, legal. Eduardo? Serve, perfeito. Tá. Eu mando um e-mail para você. Legal. É bem fácil, joão@alcon.com.br ali tá resolvido, né? Mas legal, assim, vou gostar muito aí de seguir conversando com todos, né? E, bom, à disposição sempre, né? E eu vou dizer uma coisa, esse momento de conversa também, enfim, a gente compartilha informações. E eu vou confessar algo, tá, com vocês. Eu diria que serve muito mais para mim do que para vocês, tá? Por quê? Pelo feedback, né? O que a gente vai aprendendo também, enfim, pelas reações, pelas interações. Mas eu também entendo da seguinte forma: quanto mais eu compartilho informações, mais espaço eu crio para receber novas. Né? Então, por isso que eu digo assim que serve muito mais para mim, né, do que para vocês. Enfim, por esse motivo eu queria agradecer demais aí a presença, né, o tempo que vocês destinaram aqui para a nossa interação, né, e querendo trocar uma ideia também, aprofundar, de repente perceber, verificar de que forma que a gente pode contribuir também nas suas atividades. Mais ainda, vamos ficar felizes, né, mas entendendo que é para todo mundo ganhar, certo? É essa a ideia, né? Na teoria dos jogos, John Nash é que fala isso, né? Enfim, a ideia do ganha-ganha, né? Nada de ganhar e perder, né? Vencedores e perdedores não é o nosso papo. Todo mundo tem que ganhar e crescer ao mesmo tempo, beleza? Tá? Pessoal, eu agradeço demais aí a participação de vocês. Ultrapassamos 8 minutos aí do limite que o Daniel tinha sugerido, né? Mas estamos juntos então, problemas. Tá? Baita final de semana para todo mundo, adorei vê-los aí, tá? E é isso. Obrigada, João. Obrigada, Daniel. Bom fim de semana. Obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau, gente. Até mais, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Oi, Daniel. Isso aí, João. Já tô desligando aqui. Beleza, obrigado, cara. Perfeito, acho que o pessoal gostou muito e... sem palavras, foi ótimo, de verdade. Pois é, tu tem que dar feedback aí do que houve, enfim, né? Eu vou conversar com o pessoal, vou passar o link para o pessoal também que não pôde participar, tudo mais. Alguns me falaram que não poderiam participar depois, em cima da hora, mas eu acho que foi excelente, de verdade, acho que foi excelente mesmo.